vejo alguns compradores estratégicos, por exemplo, que se preocupam e aí ele vai fazer até uma análise de preço-transferência, de repente, se ele vai trazer algum insumo aqui para o Brasil, mas a reforma tributária em si, eu de fato não tenho notado ainda essa preocupação, esse endereçamento, né? Qualquer coisa que você faça, né, que é promovida no ambiente de negócio brasileiro, no sentido de reduzir a complexidade tributária, ele tende a ser, né, se for bem implementado, tende a ser benéfico para o mercado, né, como um todo, ambiente de negócio, incluindo o setor de M&A. O que a gente tem visto, alguns investidores, eles ainda não olhando com tanto cuidado para isso, né? Eles estão, a gente percebe muito discussão de cálculo de EBITDA, earnout, etc., mas sem você ter um pouco mais de ciência olhando a reforma tributária. Como é que vai mudar isso daqui para frente? Numa mesa de negociação, quando você senta, né, para discutir fusão, aquisição, é dinheiro na mesa, certo? E se você não está preparado para entender o impacto da reforma, você pode, estando do lado do vendedor, receber uma proposta que vai de alguma forma impactar no seu bolso no futuro e você não tem ferramenta para mensurar aquilo, ou até do lado do comprador, você fica sem saber até onde você pode ou não colocar dinheiro. Sejam bem-vindos a mais um RSM Cast, o podcast da RSM que conecta negócios, governança, tributação e transformação às decisões que moldam o futuro das empresas. Antes de começar, gostaria de falar novamente sobre a RSM. Sei que você já conhece, mas eu gostaria de enfatizar. Somos uma das maiores empresas globais de auditoria e consultoria e aqui no Brasil nós temos 11 escritórios em 7 estados e aproximadamente 1.200 talentos à disposição da sua empresa. No episódio de hoje, nós vamos continuar as discussões sobre a famosa reforma tributária, mas trazendo hoje uma perspectiva um pouco diferente, trazendo alguns temas controvertidos e como a reforma tributária ela impacta o ambiente de negócios aqui no Brasil, como ela pode impactar as operações de fusões e aquisições. A gente acha que esse tema de hoje vai ser muito rico e para bater esse papo aqui comigo, eu convidei os meus sócios, José Thompson, André Bueno e Humberto. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Biar, eu sou o líder da prática de consultoria tributária aqui da RSM, sou advogado e contador com mais de 20 anos de experiência em tributação internacional e apoiando empresas na árdua tarefa de navegar nesses mares turbulentos da tributação brasileira. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Leonardo, obrigado pelo convite. Eu sou o José Thompson, sou sócio da área de fusões e aquisições da RSM aqui no Brasil. Antes da RSM, tive uma carreira de mais de 20 anos em outras firmas multinacionais, mas sempre atuando nessa trilha de fusões e aquisições, incluindo aí due diligence, valuation e operações mesmo de assessoria a vendedores e compradores. Prazer em estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou Humberto Batista, sou líder das matérias tributárias e trabalhistas da RSM Brasil, 100% focado na área de fusão e aquisições da RSM. Bom, Biar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas tão experientes. Sou André Bueno, sou sócio da área de Transaction Advisory Service da RSM Brasil. Tenho mais de 30 anos de estrada, basicamente fazendo due diligence. E antes da RSM passei por grandes firmas de auditoria e consultoria. E vai ser muito prazeroso conversar com vocês, discutir esses temas muito relevantes. Eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir e contribuir para os nossos ouvintes. Obrigado. Gente, para começar, né, eu acho que a gente já sabe que a reforma tributária ela é uma jornada de 7 anos, que ela vai ser faseada, né, e tudo, mas na visão de vocês, qual tem sido o impacto e a preocupação maior que as empresas têm endereçado nesse momento? Legal. Veja que hoje a maior... Eu até dividiria em 2 grupos, tá, Bia? Eu tenho um grupo que, de forma surpreendente, eu até tive a oportunidade de comentar com vocês, é um grupo que, de forma surpreendente, ele não se preocupa, né? E esse grupo me preocupa mais, claro. E eu tenho um segundo grupo, que é aquele grupo que investe, tá? Que ele está na frente na busca por entender os impactos da reforma tributária. Dentro desse grupo que se preocupa, veja que hoje nós temos um cenário até, de certa forma, subdividido. Aquele que ainda trata a reforma como um problema do fiscal, tá? E eu tenho aquele time que já trata como um problema da firma, como um todo. Tá? Então, eu já participei de reuniões que tinha até gerente de RH
nessa reunião. Eu tinha gerentes ali de custos. Esse é aquele que está encarando a reforma de frente, que entendeu os impactos dela no negócio. E tem aquele subgrupo que, embora esteja tratando da reforma, ainda traz para dentro de casa como um problema de fiscal. Inclusive, falando de fusões e aquisições, geralmente eu identifico muito fácil esse grupo, né, esse subgrupo, porque eu costumo perguntar sobre a reforma, os impactos. Geralmente eu pergunto isso para os CFOs, para os CEOs, e esses CEOs e CFOs costumam dizer, veja com o fiscal. Esse eu já entendo que está dentro do subgrupo, que embora esteja olhando para a reforma, talvez ele não tenha ainda entendido o impacto dela de fato no negócio como um todo. E trata apenas como uma reforma tributária e não como uma reforma do consumo. Então eu enxergo dessa forma. Eu acho que até pegando o gancho no que o Humberto acabou de dizer, eu acho que falta ainda talvez uma visão estratégica, né, naquilo que de quais os impactos, né? Porque vai ter impacto no fluxo de caixa, precificação, de giro, precificação, margem, né? E você vê realmente, acho que a preocupação das companhias e do que eu vejo, né, e mesmo alguns investidores que a gente conversa, ainda é uma questão de compliance. Meu RP vai resolver para mim. Né? E eu acho que ainda não é isso. Né? Acho que é você tentar avaliar isso para conseguir extrair valor disso. Né? E as companhias extraindo valor também, olhando para frente, já que a gente está falando de fusões e aquisições, né? Como é que você consegue extrair valor nessa jornada da análise da reforma tributária, implementação dela dentro da companhia. Acho que quando você olha para a parte, o que deveria ser o destino final, né, de uma reforma já implantada, a gente está falando daqui um horizonte talvez daqui a 7, 8 anos, né? Qualquer coisa que você faça, né, que é promovida no ambiente de negócio brasileiro, no sentido de reduzir a complexidade tributária, né, o manicômio tributário, que o pessoal fala muito aqui no Brasil, né, ele tende a ser, né, se for bem implementado, tende a ser benéfico para o mercado, né, como um todo, ambiente de negócio, incluindo o setor de M&A. Né? O setor de M&A sempre foi muito negativamente afetado pela complexidade tributária no Brasil. Né? Seja pela questão de contingências, né, sejam elas intencionalmente criadas ou não, né? Ou pela questão de atratividade das operações aqui na visão principalmente do investidor de fora. Né? Então, se você olha onde deveria chegar, talvez seja um mal necessário, né, passar pelo que a gente está passando para que você chegue no final dessa jornada com um ambiente tributário menos complexo, né, mais simples de navegar. E isso é benéfico. Agora, no curto prazo, o que você está vendo é justamente esse momento de um aumento de complexidade pela mudança das regras e a convergência das empresas, porque deveria ser um novo normal. Você vai ter um período onde você vai conviver com os dois ambientes ainda. Exatamente. E aí, esse período ele se torna um pouco mais complexo, né? Porque você vai ter o ambiente futuro, a visão to be, e você tem também o ambiente, a tributação e a regra atual para você poder manter a sua adesão. A questão que eu acho que a gente traz não é nem só a complexidade, pessoal, na minha visão. Porque quando a gente se aproxima de padrões estándares internacionais, né, a gente, de fato, deixa o Brasil mais atraente para o investidor estrangeiro. Então, esse caminho, eu vejo ele com bons olhos. Só que eu acho que tem algumas outras repercussões que eu fico reflexivo, como que a gente está endereçando isso em M&A. Por exemplo, se a gente está falando que eu vou ter uma convivência dos dois ambientes, eu teoricamente vou ter a implementação da reforma tributária phase in, phase out. Eu vou entrar com os impostos agora, né, a inclusão das novas alíquotas e a correspondente redução. Só que aí eu tenho, por exemplo, insumos que eu podia, antigamente eu poderia eventualmente não tomar crédito, que eu vou passar a tomar crédito. Eu tenho setores que podem ter a sua alíquota majorada e outros podem se beneficiar. E no ambiente de M&A, isso vai impactar diretamente o EBITDA que aquele negócio se colocou. Então, na hora que eu tenho um business que foi precificado com uma determinada métrica, que dali a 1 ou 2 anos eu posso ter uma reavaliação, alguma coisa assim, a performance daquele negócio pode ser muito diferente. Sim. Então, essa particularidade, ela tem que ser endereçada dentro dos SPAs que são assinados. Perfeitamente. Né? Perfeito, Biagio, que você levantou um ponto fantástico, porque assim, o que a gente tem visto, alguns investidores, eles ainda não olhando com tanto cuidado para isso. Né? A gente percebe muito discussão de cálculo de EBITDA, earnout, etc., mas sem você ter um pouco mais de ciência olhando a reforma tributária. Como é que vai mudar isso daqui para frente? Onde vai convergir, né? Exatamente, porque agora você falando, tá bom, eu vou pagar um earnout com base no múltiplo de EBITDA, que daqui a 2, 3 anos vai ser diferente do que é hoje. Exatamente. Né? Então, e aí você
você não estando preparado para isso, vão ter surpresas positivas ou negativas, né, dentro da precificação. Né? Então, a gente tem visto poucos investidores pedindo para fazer um pouco mais, analisar os impactos da reforma tributária. Então, talvez seja o momento de se fazer isso imediatamente. E dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Né? Que é um pouco daqui... E aí, até mesmo para falar de due diligence, mudar o mindset, parar de olhar pelo retrovisor e olhar para frente. Né? Acho que essa é a mudança de chave que o mercado vai ter que implementar nos próximos anos. Eu comentei dos dois lados, porque tanto a ponta vendedora deveria, né, a gente está falando aqui de um cenário ideal, deveria ter algum tipo de quantificação do impacto que isso causa para o seu negócio, né, questão de mudança de alíquota, etc. Ou mais importante, nós vamos chegar nesse tema aqui também na discussão, toda a questão envolvendo o benefício fiscal. Exato. Né, que é um ponto central aqui de discussão de valor no Brasil. Né? Tanto os compradores também. Né, nas modelagens de análise de compra, de oportunidade, até para precificação de ofertas, né, isso deveria estar sendo considerado. Eu concordo com o André que, se não estiver sendo considerado da maneira correta, você vai gerar distorções e, no limite, atritos ao longo desse processo. Exatamente. E Thompson, sabe o que é curioso? Que em alguns cenários de simulação que a gente faz, a gente não necessariamente identifica perda de resultado. Não é toda a empresa, não é todo o negócio. Então, quando você olha para uma indústria, por exemplo, e a gente faz diversas simulações, a gente não necessariamente enxerga uma perda de valor, perda de receita, fluxo de caixa, enfim. Até pela estrutura como as indústrias já atualmente trabalham, a gente nem sempre encontra um cenário prejudicial. Mas quando você cita, por exemplo, os dois lados, me chama muita atenção e eu corroboro com isso, porque, veja, numa mesa de negociação, quando você senta, né, para discutir fusão, aquisição, é dinheiro na mesa, certo? E se você não está preparado para entender o impacto da reforma, você pode, estando do lado vendedor, receber uma proposta que vai, de alguma forma, impactar no seu bolso no futuro e você não tem ferramenta para mensurar aquilo, ou até do lado do comprador, você fica sem saber até onde você pode ou não colocar dinheiro. O André citou o earn-out, é algo que você pode pôr um mecanismo em que, eventualmente, a empresa até integre, ela vai te entregar aquele múltiplo, mas ela não te entregou o resultado. E algo legal que o Biar citou também. Regime especial, benefício fiscal. Então, veja, hoje olha-se muito, valuation, M&A olha muito para o futuro, você precisa olhar para o futuro. E quando você não planeja, quer seja pelo lado vendedor, quer seja pelo lado comprador, você não consegue mais ver futuro e seu valuation ele ficou, de certa forma, deficitário. É isso aí. Exato. Na verdade, no final das contas, né, quem não se preparar vai perder valor. Exatamente. Chega enfraquecido nessa discussão de valor. Exato. Por não saber o impacto que aquilo pode ou não causar para o negócio. Agora, o vendedor e o comprador, eles têm que levar isso em consideração também na hora de modelar o negócio, porque, por exemplo, se eu ganho uma eficiência de margem, né, ali no futuro, essa eficiência de quem? Ela vai ter que recalcular o meu earn-out na hora que eu for modelar o meu negócio, como a gente estava falando. Se eu tenho uma perda de um incentivo fiscal, alguma coisa assim, e aí a minha cadeia vai ser majorada. E esse prejuízo, ele vai para quem? Né? Então, é comum, quando a gente pega nos nossos processos de M&A, eu tenho uma operação cash and debt free. Né? E eu já tive essa discussão com clientes. Eu tinha ações discutindo a não incidência de determinados impostos que os vendedores entendiam que aquele benefício seria revertido para os próprios vendedores, que o comprador não se beneficiaria daquele ativo. Beleza. Isso foi discutido e negociado. Agora, nesse ambiente de reforma tributária, onde a gente está passando a discutir aqui a tributação dos insumos, eu vou poder tomar mais créditos, a tributação do consumo mesmo, como ela vai ficar, até mesmo o imposto seletivo, se ele vier a majorar determinado segmento, quer dizer, isso precisa ser levado em consideração. E eu não sei se vocês têm uma experiência diferente, mas, na minha visão, os investidores ainda não estão olhando isso da maneira que eu acho que eles deveriam. Vocês corroboram esse entendimento ou vocês têm uma experiência diferente da minha? Eu concordo, Biar. Eu posso contar na mão, acho que quantos investidores pediram isso para a gente nos últimos 2 anos. Né? Quer dizer, eu acho que a gente percebe que é uma situação muito mais reativa. Né? Se alguém tiver um estudo, vamos olhar, mas sem partir para isso. Né? E acho que até em linha com o que você falou, Biar, quer dizer, o que vai ser necessário? Que o SPA seja muito mais couro, muito mais tinta para prever essas situações, para evitar frustrações, quer seja do vendedor ou do comprador. Né? Porque daqui a 3, 4, 5 anos, dependendo do segmento,
você vai perder margem, você vai ganhar margem. Quer dizer, ou seja, tem N estudos a serem feitos e que a gente percebe que ainda isso é um pouco incipiente no mercado, né? Acho que talvez até com o discurso tipo, não, a regulamentação vai ser daqui em 27, 28, vamos ver o que acontece. Não, né? Agora, Você tem que antecipar, tem que ser agora, né? Não tem outro jeito. O que eu posso comentar com essa visão de como os clientes têm antecipado ou não esses pontos, né? Eu falo da minha experiência aqui de muito assessorando partes vendedoras, né? Assessorando o cliente está sendo vendido, né? Ou está buscando investidor. O que dá para falar com segurança é todos têm esse assunto mapeado, né? Sabem da importância de ter isso quantificado, mas poucos estão conseguindo, de certa maneira, da maneira correta, eu diria, colocar isso em número. Tá? Então, o grande desafio que eu tenho com os meus clientes, e a gente sempre traz esse assunto está presente em todos os processos, tá bom, hoje eu tenho uma operação que roda com uma carga de tributação X, né? Lá no final, essa carga de tributação vai ser diferente, né? Como é que eu coloco essa mudança? Qual que vai ser essa nova alíquota para eu colocar na minha modelagem, para eu me preparar para a discussão com uma outra parte? Então, o assunto está no mapa de todo mundo, claramente. Agora, como quantificar isso, né? Como fazer essa modelagem, ainda tem muita dúvida na cabeça das pessoas. E aí pega muito input do fiscal, que você comentou no começo. Exatamente. Né? Mas a visão estratégica está faltando um pouco. Eu lembro que, acho que foi em final de 25, uma consultoria global fez uma pesquisa no Brasil sobre a preparação, o grau de preparação das companhias para a reforma tributária. E eu lembro que 50% não estavam preparadas e 70% que tinham atividade de M&A não tinham sequer pensado qual era o impacto de M&A para elas. Que passa muito pela cultura nossa aqui eu diria que é cultural até, né? De você ter, principalmente nas empresas médias e menores, você não tem muito a cultura do planejamento de uma visão de orçamento de longo prazo. Exato. Você normalmente trabalha com orçamentos aí para o ano seguinte, mas você não tem uma preparação, uma revisão constante do teu horizonte. O pessoal chama lá fora de 5-year plan ou 10-year plan, né? Uma visão mais de longo prazo. E por não ter essa cultura de preparar isso, né, quando surge um assunto relevante, como é o caso da reforma tributária, isso naturalmente não está contemplado. E fica mais importante contemplar isso ainda. Sem dúvida. Perfeito. Eu vejo alguns compradores estratégicos, por exemplo, que se preocupam. Isso não é o financeiro, é mais o estratégico. Ele vai olhar, dependendo de como ele vai incorporar aquele negócio, e aí ele vai fazer até uma análise de preço-transferência, de repente, se ele vai trazer algum insumo aqui para o Brasil. Ele traz esse elemento para dentro do M&A, os ganhos que ele vai ter de sinergia e a estrutura que ele vai ter na formação do transfer pricing. Mas a reforma tributária em si, eu de fato não tenho notado ainda essa preocupação, esse endereçamento, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Uma das coisas que a gente colocou aqui é que isso daria um impacto no EBITDA, né? Mas eu não sei se todos os nossos ouvintes conhecem bem quais seriam as formas que a gente tem para precificação de um negócio dentro de uma operação. Então, eu queria convidar vocês a só voltar um pouquinho para a gente poder explicar para todo mundo, né, como é que funciona uma operação de M&A, quais são os drivers para a precificação de um negócio. O múltiplo de EBITDA é um deles, não é o único, mas é um deles. Mas talvez nem todo mundo esteja, não conheça, né, esse conceito. Eu posso começar, eu sei que o Humberto e o André vão me completar depois, mas numa negociação, né, você está do lado de uma parte compradora e uma parte vendedora, né? Normalmente o vendedor, né, vai fornecer para o comprador alguns elementos, né, idealmente via um assessor, né, que possa colocar um pouco da parte de estruturar esse processo, né, mas ele vai passar para o comprador algumas informações, pode ser mais ou menos detalhada, da sua parte financeira, né? E um dos elementos principais, porque de certa maneira se assemelha com a geração de caixa do negócio, é o que a gente chama de EBITDA, né, que é o lucro antes da despesa financeira, depreciação, amortização e impostos, né, que é, de certa maneira, uma maneira de você medir contabilmente o que seria algo próximo de uma geração de caixa. Tá? Não é exatamente isso, não é um fluxo de caixa, mas uma medida contábil que se assemelha ao fluxo de caixa. Né? Em cima desse parâmetro, né, o comprador, o outro lado, né, assim como o vendedor também fez sua análise de valor, o comprador também faz sua análise de valor em cima dessa base de informação histórica e as duas partes olhando os seus respectivos futuros. Né? E em cima dessa métrica existem parâmetros de mercado, de empresas listadas, de transações que tiveram valores divulgados, que fornecem métricas ou múltiplos, né, de por quanto essas empresas listadas estão sendo negociadas, quanto essas transações saíram, né, e isso guarda uma relação
entre essas métricas de faturamento e EBITDA com o valor dessas operações. Esses são os múltiplos de mercado. Né? O múltiplo de faturamento, o múltiplo de margem bruta, o múltiplo de EBITDA. Né? Então, são informações, no jargão de M&A, são informações bastante usuais, né? Que não deixam de ser métricas de valor, né? Quando você não tem acesso a uma projeção detalhada. Dificilmente o vendedor vai passar para o comprador uma visão de futuro muito detalhada. Isso é muito estratégico, normalmente. Então, essa base histórica fornece esses parâmetros para uma discussão inicial de valor, né? E na medida em que a tributação sobre receita, sobre resultados, interfere na medição do EBITDA, né? Essa discussão da reforma tributária vis-à-vis processo de M&A está totalmente conectada, porque isso aí altera, de certa maneira não, altera tanto o EBITDA presente quanto o EBITDA projetado. Não, e aí, até pegando o gancho, Thompson, o capital de giro. Totalmente. Né? Então, exatamente. A variação de capital de giro também vai influenciar no valuation da companhia. Então, a partir do momento que você tenha ou tenha direito a créditos ou mesmo o timing, né, de você reconhecer esses créditos, etc., vai influenciar na visão de valor. Né? E acho que talvez nem tanto no endividamento líquido, mas né, acho que no capital de giro para chegar no enterprise value, no valor da companhia. E a forma de geração de caixa ela vai ser diretamente impactada, até porque o que é muito falado, com certeza, é o split payment. Né? Não sei se pelo nome que causou um espanto, mas ele foi muito falado e ele interfere, obviamente, diretamente no EBITDA, na empresa como um todo, mas no fluxo de caixa ele tem um papel deveras importante, né? Porque no fim do dia, o que antes era uma operação, uma apuração que ela carregava, primeiro, uma formação de preço, entre aspas, suja, né? Porque ela vinha carregada pelo tributo que compunha a própria base. Hoje isso não mais vai acontecer. Né? E, além disso, existem mecanismos previstos no split payment, né? No caso da apuração assistida, que vai fazer com que o dinheiro que rodar de fato no caixa da empresa, ele seja o dinheiro que a ela cabe. Ou seja, o crédito já vai ser automaticamente abatido do débito e aquele dinheiro que entrar é porque ele precisa e deveria estar ali. Então, aquela empresa que ela circulava a caixa, né, que ela utilizava dos valores do fisco até que o valor fosse de fato recolhido ao fisco, como no fluxo de caixa operacional para pagar despesas, folha, etc., ela não mais vai ter esse impacto. Então, veja, se aqui a gente está explicando o EBITDA, o fluxo de caixa e como isso atua no M&A, eu estou tentando trazer aqui com essa fala a importância de um detalhe, que é o split payment, e o quanto ele vai impactar na geração de caixa e, obviamente, no EBITDA. Certo? Sem dúvida nenhuma. O split payment ele vai trazer um impacto direto para o fluxo de caixa das empresas, porque, como você bem observou, né, Humberto, você deixa de ter a gestão sobre aquele recurso que você teria ali 30 dias para recolher e tudo. Quer dizer, esse períodozinho ali, você deixa de ter a gestão sobre ele e você transfere para o fisco. É complexo o fisco manter a estrutura, né? Muita gente pergunta assim, você acha que o fisco vai conseguir montar uma estrutura de split payment adequada? Eu sempre digo isso, essa resposta eu sempre dou, que eu acho que vai conseguir muito. A gente conseguiu criar o Pix, a toca de caixa, o programa SPED a gente conseguiu. O Brasil ele investe pesadamente em tecnologia tributária, então a gente tem condições de atender. É mais de colocar ali os gatilhos do que vai ser o split payment, como ele vai ser, trazer on-board as instituições financeiras, né, para que a gente possa ter isso adequadamente. Agora, uma outra coisa, voltando aqui àquele ponto do M&A, a gente falou sobre o múltiplo de EBITDA e outra coisa que está associada com isso, uma outra forma de precificar o negócio também seria o fluxo de caixa descontado. Então, na hora que eu tenho o impacto do split payment no fluxo de caixa descontado, vocês acreditam que isso também modificaria o preço, o valuation da empresa, o valor daquela empresa? Seguramente, com certeza. Tudo que impacta a geração de caixa tem impacto direto em análise de valor. Tá? Seja via receita, custo, despesa, investimentos, etc. Tudo que passa pela construção do fluxo de caixa alterado por conta disso, né, vai ter impacto direto no valuation, tem que ser constantemente revisado. Exato, acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando. Quer dizer, a gente imagina que pode haver uma perda de valor dependendo de como você se estruturar, né? Então, ou se você antecipar uma perda de rentabilidade, de margem, etc., você buscar outros mecanismos para a criação de valor. Né? Acho que é um pouco de como a
as mecânica coisas do M&A se arranjam, né? Exato. Umas peças se arranjam nessa história toda. Exatamente. Falando em M&A, a previsibilidade é algo que no M&A ela é muito importante, né? Quando a gente fala de EBITDA, muito embora a gente olhe para os resultados passados para projetar o futuro, quando a gente olha, obviamente, para o fluxo de caixa também para projetar o futuro, a gente está tentando buscar, o investidor está tentando buscar alguma previsibilidade, né? E talvez até fazendo uma conexão com a fala importante que você trouxe. Aquele que não se preparar, ele perde essa previsibilidade, né? Então, você citou, vai perder valor. Ainda que ele não perca, porque algumas simulações que a gente faz, ele não perde. E talvez eu até me repito aqui. Se você não tem previsibilidade, você não tem poder na mesa de negociação. Você vai sentar na mesa de negociação sem um elemento que é a previsibilidade do seu negócio, quer se você seja o vendedor, ou o investidor, a previsibilidade daquilo que ele pode ou não negociar de preço, né? Qual vai ser o meu, qual será o meu pagamento de saída? Até os meus limites para negociação. Exatamente. Então, veja, ainda que a empresa não vá perder valor, porque pode acontecer da empresa... eu fiz simulações em que o fluxo de caixa até ficou positivo no médio prazo. Ele ficou positivo. Mas, veja, aquele vendedor que não sabe disso, ele eventualmente pode aceitar uma cláusula de proteção que vai tirar dinheiro do bolso dele no curto prazo, ele vai receber aquilo só lá no final, porque durante a reforma ele vai descobrir que o caixa dele melhorou. Veja que ele perdeu dinheiro de saída porque ele não tinha informação, ele não tinha previsibilidade, que no M&A essa segurança é fundamental. Não é isso? E hoje, quando a gente olha duas empresas no mesmo nível, mas uma que tem um pouco mais de governança do que outra e tal, vocês acham que há algum tipo de predileção do investidor pela empresa já preparada, a empresa que modelou isso, ou isso para o investidor independe? Acho que vai ter um pouco da visão de oportunidade, né, para cada investidor. Certamente, a empresa que está mais preparada, ela vai trazer aquilo, e até usando uma frase que você usou, Biar, vai trazer um pouco da segurança tributária que nós não tínhamos, né? Quer dizer, o Brasil era famoso por ter um sistema tributário extremamente complexo, e agora a gente tenta simplificar um pouco, então vai dar um pouco mais de previsibilidade. Então, eu acho que essa empresa que esteja mais preparada, ela vai para a mesa de negociações um pouco mais segura dos limites, como você mesmo disse, né? Até onde eu posso ir, né? A empresa que não está preparada, ela meio que vira passageiro, né? Vai estar sentado ali É o ponto do Humberto. Exato. E alguém vai conduzir o processo para ela, né? E aí ela vai ter que, sem informações, vai ter que aceitar, dependendo do apetite para a transação, aceitar as condições que o investidor der, né? Quer sejam favoráveis ou desfavoráveis. Eu acho que talvez assim... O nível de interesse para as empresas talvez seja igual, né? Porque aí nós estamos falando do business, né? Mas acho que, de novo, quem estiver preparado vai para a mesa com mais condições de extrair valor, né? E quem não estiver preparado perde valor. Eu vou me repetindo, perder valor. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Se você pega até o exemplo que o Biara comentou, né? Teoricamente, você tem duas operações que, na visão de um comprador, são... não sei se é o termo técnico correto, mas estrategicamente equivalentes. Exato. Né? No mesmo setor, com o mesmo tipo de produto, mais ou menos o mesmo tamanho, etc. Se uma delas tem uma qualidade de informação / governança, / preocupação com o dia a dia ali de qualidade de informação superior à outra, né? Conceitualmente ela leva vantagem no processo desse. Por quê? Pelo que o André comentou, né? Que ela está mais preparada para a discussão de valor, ela possivelmente, né? Quase certeza, ela vai ter uma base de informação melhor, mais confiável na visão de um terceiro. Sem dúvida. Né? E, tão importante quanto isso, tá aqui o André e o Humberto que não me deixam mentir, a tendência dela estar exposta a contingências menor. É muito menor. Exatamente. Isso facilita para ela numa negociação, não deixa escapar valor. Exato. E para o comprador deixa também o processo mais rápido, inclusive. E estando mais preparada, por default, já gera sinergia. Exatamente. Eu ia entrar nesse ponto, custo. Isso aí. Porque, veja, se a provocação perde ou não valor, nesses anos de M&A, a gente atende também
um volume grande de empresas do middle market, o que eu percebo, principalmente no middle market, é que alguns negócios não necessariamente são grandes geradores de caixa, de EBITDA e coisas nesse sentido. Ou seja, não necessariamente aquele investidor está buscando rentabilidade e retorno quando ele adquire aquela empresa. Talvez ele confie, inclusive, no próprio know-how para fazer aumentar a rentabilidade e o retorno. Às vezes ele busca o negócio, ele entende aquele negócio como algo de valor, então ele não necessariamente ele vai enxergar aquilo como perda de valor. É óbvio que isso vai gerar uma due diligence muito mais desgastante. Então, veja, quando a gente começa a entrar no cenário internacional, quando a gente pega um investidor internacional, ele, até por não conhecer o Brasil e a fama do Brasil de complexidade tributária é muito grande. Então, você pode, às vezes, afastar um investidor internacional. Então, você não necessariamente perde valor aqui dentro, mas lá fora sim. Tá? E algo que a gente pode comentar aqui que eu acho que é válido perde ou não valor, mas com certeza tem custo de implantação. Então, o investidor, quando ele olhar para aquele negócio, ele vai entender que no D1, no D0, ele vai precisar entender tudo isso que durante a due diligence, que durante o M&A ele não conseguiu projetar. Então, mesmo que ele adquira aquela empresa porque ele gosta do negócio, ele já parte do princípio que vou ter um custo com pessoal, um custo de implantação, um custo de RP. Então, não sei se isso é ou não perder valor, mas com certeza é algo que o investidor vai pôr na conta. E aí, dependendo da forma que ele vai interpretar, ele pode não abater aquilo do preço, mas isso não vai passar de graça. Sim, né? Eu vejo às vezes duas vertentes aqui, né? Do investidor estratégico e do investidor financeiro. Sim, eu acho que do investidor financeiro ele vai olhar mais a performance do negócio, a maturidade, nível de governança e tal. Quando é um investidor estratégico, ele tem mais a visão de que ele vai pegar aquele negócio para acoplar no dele e o ganho de sinergia que ele vai trazer é justamente o profissionalismo que ele tem para aquele negócio. Então, eu acho que para o investidor estratégico, talvez a visão seja um pouco diferente. Né? A régua ele vai olhar de maneira diferente. É claro ele que já consegue manter aquele negócio. Eu ia comentar que numa negociação também, essa visão das sinergias ela não entra de primeira. Claro. Na visão do comprador. Né? Ela deixa para entrar numa negociação, porque até o ponto do Humberto e do André também, com a questão da revisão da modelagem financeira do negócio, ele consegue saber até onde ele pode ir para que aquele negócio, aquela aquisição, gere o retorno que ele espera. É isso. Em default, você não paga pela sinergia. Exatamente. Agora, nos processos de due diligence, vocês acham que a reforma tributária ela já modificou a maneira que a gente conduz os projetos? Como é que tem funcionado assim nos trabalhos de campo que a gente tem feito? Como é que a gente está endereçando e tratando a reforma tributária? Eu vou começar, Humberto, depois você me complementa. O que eu tenho visto é de uma forma muito reativa. Né? Então, isso não está na agenda de muitos investidores. A gente tem visto são poucos casos que pedem uma análise da reforma tributária ou quais são os impactos disso. Ainda se está olhando bastante no retrovisor e uma visão de curto prazo da performance dos negócios. Né? A gente tem visto algumas boutiques de M&A pedirem alguns insights, mas eu acho que isso está muito embrionário. A gente não sente tanto apetite por esse assunto, ainda que a gente acha que é bastante importante, mas a gente não vê tanto movimento dos investidores buscando por essa informação. A gente vê mais investidor. As poucas vezes que a gente se deparou com isso foram investidores estratégicos, que é justamente para isso. Tá bom, eu estou fazendo a minha lição de casa aqui, deixa eu ver como é que isso cai aqui para dentro. O investidor financeiro ainda não tem olhado para isso, até mesmo talvez em função de outras estratégias, etc., mas a gente percebe ainda um pouco, eu diria, mais reativo mesmo. E aí, na nossa forma de fazer, o que a gente tenta levar para os nossos clientes? Né? Primeiro de tudo obviamente, a grande maioria das vezes, os investidores eles procuram olhar para o EBITDA. Então, a gente já tenta mostrar para ele que aquele EBITDA ele pode ou não sofrer um impacto muito grande. Aí, quando você pensa na indústria, nem tanto. A empresa do lucro real tende a também não ter tanto impacto, obviamente, caso a caso. Quando a gente leva para um cenário de prestadores de serviço, a gente tenta chamar a atenção para falar, veja, a gente tenta mostrar para ele que se ele é um investidor do negócio,
ok, mas se ele é um investidor financeiro, se ele está de fato olhando o retorno daquela empresa, a margem, essa margem tende a ter um impacto muito grande, certo? E aí a gente chama essa atenção também quando a gente identifica um volume de benefício fiscal, principalmente estadual, muito grande. Então, veja, tradicionalmente, né, as empresas elas tinham uma localização geográfica muito por observar esses regimes especiais do ICMS. Então, a gente tenta chamar a atenção disso também para mostrar que, veja, se no passado o recurso financeiro ele era importante, o resultado financeiro ele fazia sentido manter essa empresa no norte, sul, leste, oeste, independe do estado, da região, hoje não necessariamente. Então, mapeiem os seus clientes. A gente tenta mostrar isso também, né? Aonde estão esses clientes para que eles possam entender geograficamente se faz sentido estar ali, não estar ali, né? E outra coisa que a gente tenta chamar a atenção também, que eu vejo que algumas pessoas até comentam, fora dessa seara de split payment, que é muito falado, de alíquota, que é muito falado, é a questão dos créditos, né? Quando a gente vai falar de working capital, de valor, de caixa, de ativo, a gente tenta chamar a atenção também, porque essa transição ela vai mexer muito no valor dos ativos a recuperar. Então, veja, se eu tenho um PIS/COFINS acumulado por muito tempo, o próprio ICMS, a gente tenta chamar a atenção disso, porque esses montantes eles deixaram de ser dinheiro na mão. Ele hoje já não é, porque existem diversos mecanismos que travam isso, mas eu acho que ele tende a piorar, principalmente quando a gente vai falar do ICMS e do IBS. Então, ele vai ser dinheiro? Vai. Vai continuar ali? Vai. Mas vai ser 5, 10, 15 ou 20 anos. Então, a gente tenta chamar a atenção disso, principalmente para aquele investidor que está, obviamente, olhando para o resultado financeiro da empresa. Aquele que é o investidor do negócio, muito embora a gente, obviamente, chame a atenção, muitos deles acabam desconsiderando propositalmente, porque eles querem ser parceiros da empresa muito mais do que parceiro da margem que aquilo vai gerar, porque foi muito bem falado. Eles entendem que com sinergia e know-how eles vão fazer aquilo acontecer. Veja que a gente tenta mexer na nossa forma de trabalhar, tentando buscar esses atalhos para mostrar para o nosso cliente que existem agora alguns caminhos que antes não existiam. É isso? E aí pensando exatamente o ponto, Humberto, pensando no tema principal da conversa aqui, que é o impacto da reforma tributária no ambiente de negócio, especificamente na questão da atividade de M&A, todo mundo aqui que está conversando aqui já se deparou com N casos, né? N muitos casos de empresas que só têm rentabilidade ou só têm viabilidade por conta de um incentivo fiscal, por exemplo. Exatamente. Né? Isso. Essas operações estão extremamente suscetíveis à mudança das regras agora. Né? E isso vai provocar, já começou de certa maneira a provocar, um rearranjo de algumas cadeias de produção, de supply chains. Né? Exato, justamente porque algumas operações deixam de ter viabilidade econômica por conta da ausência iminente de incentivos. Então, isso, de certa maneira, acaba gerando um movimento de M&A, né, de fusões e aquisições no mercado, por uma reorganização dessas cadeias. Porque esse tipo de operação pode até continuar, o teu ponto, Humberto, pode até continuar tendo valor estratégico para o comprador, né? Porque tem outras coisas ali que não o resultado daquele negócio que interessam para ele, mas na parte de viabilidade econômica daquele projeto standalone, né, analisado independentemente, isso tende a mudar radicalmente com o cenário da reforma. 100%, concordo 100%. Não, mas eu acho isso também, porque acho que e a gente tem uma situação agora que é um cliente, de novo, estratégico, então ele teve a preocupação e ele é um laticínio e ele tem uma operação em Minas Gerais e que tal, tem um incentivo gigante aqui. O que vai acontecer comigo? Né? Na hora que eu adquiri, é justamente isso. Ou seja, a viabilidade, ou mesmo parte daquilo que eu projetei de valor para a empresa, ele no dia vai sumir. Você muda a visão de longo prazo. Existem discussões de alguns fundos, né, estaduais para suprir isso, mas até que isso não se regulamente, a gente não sabe como é que isso vai acontecer. E a incerteza que o Humberto comentou. Exato. É incerteza. Faz incerteza. Muito mal. Incerteza. Exato. Então, o movimento talvez seja isso. A gente vai ver muito movimento logístico de mudança, ou seja, aquilo que era default se fazer, algumas estruturas clássicas, né, de logística vão desaparecer. Sim. E eu acho legal, assim, para quem não está inserido no cenário de M&A, né, de fusão e aquisição, até uma certa curiosidade, eu vejo isso, eu realmente gosto disso, né? A gente consegue perceber alguns movimentos, né? A gente, obviamente, sempre respeita com extremo cuidado o nome de nossos clientes e as empresas, né? Mas a gente consegue perceber os movimentos, né? Tá acontecendo um volume muito grande de aquisição de galpões aqui na região X.
Pô, vamos entender, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu citei esse exemplo para mostrar que a gente já vê esse movimento acontecendo. Algumas empresas Sim. entendendo que tá mais interessante para eu ficar perto de São Paulo. Sem dúvida. As empresas vão acabar vindo para os maiores centros, porque você tem as estratégias, na verdade, em alguns lugares, você tem incentivo fiscal para poder fomentar o desenvolvimento econômico daquela região. Tem alguns, por exemplo, no sul, Santa Catarina, beleza, a gente tem a primeira saída incentivada, tem um crédito presumido de ICMS, pô, excelente, bacana. Funcionou muito bem para lá. Só que aí você começa a olhar, dependendo de onde está o seu cliente final, o Brasil é um país com tamanho continental. E a nossa malha aqui toda ela é composta basicamente por rodovia, né? Então, diferente de outros países que você tem uma malha ferroviária grande, às vezes até uma malha aeroviária, viária, enfim, aqui no Brasil é rodoviário mesmo. Então, é caminhão. A gente é dependente, de fato, do transporte de caminhão. E com o tamanho que o Brasil tem, é muito complexo, às vezes, você sair de determinada região. Você importa pelo sul do país e seu público consumidor está no centro-oeste, por exemplo, se for o caso, a logística para lá ela é muito cara. E essa operação já está trabalhando com a margem apertada. Exato. Qualquer coisa que você fizer que altere isso, é uma revisão de estratégia na hora, imediata. Exato. É exatamente isso que eu vejo e eu gosto de... que eu vejo esses movimentos acontecendo. Eu citei o galpão, você citou agora importação, Santa Catarina, tem importação também no Nordeste. Alguns Santo também. Exato. Então, a gente já começa a ver esses movimentos. Não necessariamente o movimento físico, mas os estudos. Às vezes, eles não estão mais levando em consideração qual vai ser a alíquota. Esses clientes, por exemplo, eles nem estão preocupados com essa questão. Porque eles sabem que, independente da alíquota, de como vai ser, a movimentação geográfica, por si só, já vai gerar um ganho muito grande. Então, eles param de discutir a reforma pelo simples fato de pensar no tributo e para pensar o seguinte, espera, eu tenho muito dinheiro em jogo aqui e você citou o supply chain. É isso. Então, eu vejo com eu gosto de estar no dia a dia do M&A, porque eu vejo isso também com muita clareza e é uma curiosidade que eu achei legal até compartilhar com vocês. Eu tenho uma preocupação também, você tocou num ponto há pouco, Humberto, que é uma preocupação que eu tenho, que é com a qualidade e manutenção de alguns ativos que a gente tem. Por exemplo, eu tenho impostos a recuperar, eu citei agora essa operação que eu tenho em Santa Catarina, e eu tenho, por exemplo, alguns clientes que eles naturalmente acabam acumulando mais crédito. Aí é uma questão de um planejamento que não foi feito adequadamente, mas enfim, você tem a primeira saída incentivada, você tem crédito presumido, dependendo para onde você vende, você acaba acumulando mais crédito do que você consome, né? E aí o crédito de ICMS, ele já tem uma limitação grande para compensação, mas em algumas praças você até consegue fazer uma recuperação, como aqui em São Paulo a gente tem o Ecredá, aqui você consegue negociar, tem um ambiente de bolsa para isso. Só que, na medida que você tem uma migração para uma reforma tributária, esse ativo, provavelmente, ele vai ruir. A empresa vai perder aquele ativo, né? Então, eu não sei se os nossos clientes, você tem já levado essas discussões para eles. Quando eu falo sobre crédito também de PIS e COFINS, se eu tiver, por exemplo, uma inabilidade de compensar aquilo, de aproveitar nos próximos 5 anos e eu não pedir a restituição, por exemplo, meu crédito vai perimir. E se eu pedir restituição, também não sei se eu vou receber com a agilidade que hoje eu recebo, porque, enfim, hoje em dia você vai ter que receber por precatório e tudo. Eu conheço algumas estruturas que, se você não tiver dotação orçamentária, vai ficar para o precatório do próximo ano, e assim ele vai sendo empurrado, né? Sem dúvida. E isso impacta diretamente, eu acho que na avaliação da performance daquela empresa, porque muitas vezes você compra ela considerando que você vai levar aquele ativo, né? Quantas transações a gente já viu, né, na nossa vida, que foram motivadas ou tiveram a questão do aproveitamento de um crédito fiscal como um dos fatores que motivaram aquele movimento. Exato. Né? Exato. Pode nem ser um ponto central, em muitos casos era ponto central, né? Pode nem ser um ponto central, mas era um ponto relevante para a motivação de uma compra, de uma aquisição. E normalmente o vendedor coloca isso na mesa. Coloca na mesa. Eu tenho Deveria colocar. Exatamente. Deveria Ou seja, olha, eu tenho um crédito tributário aqui, ainda que eu tenha a questão do valor do dinheiro no tempo, mas ele é líquido, né? E a gente está chegando à conclusão aqui que talvez não. Pode não ser mais. Pode não ser. Ou, na verdade, talvez o valor de fácil não é mais aquele. Né? Você vai ter que, se for precatório, sei lá, vai ser 10, 15, 20 anos, sei lá. Né? Então, acho que
Eu costumo brincar, né, André, que assim, eu não gosto de ser laudista, sabe? Assim, eu não entrego um relatório de due diligence e terminou o escopo do trabalho, né? Acho que a gente da RSM, a gente não faz isso, né? A gente quer ser o assessor do negócio, certo? E isso que você está falando vai muito nesse caminho que eu estou te falando. Veja, um dos pontos aí, falando do tributário, do trabalhista, né, que é a área que eu também piloto. A gente levanta um volume de riscos. O Brasil é um país muito complexo, a carga tributária ela é pesada. Então, quando a gente fala de risco, a gente fala num volume muito alto de risco. E aí eu não entrego aquele relatório de risco e terminou o meu trabalho. Eu tento assessorar o cliente até o limite, porque eu quero, obviamente, se ele nos procurou é porque ele quer fazer um negócio, né? E veja que, ao levar esse risco, eu também já tento levar soluções para aquilo. E uma dessas soluções ela está voltada para os ativos. Veja, hoje você está comprando um possível risco de X, mas você tem Y no ativo. E aí, de certa forma, o que eu estou tentando fazer aqui é mostrar para ele que aquele negócio ele tem valor. Não olhe simplesmente para o meu relatório como se fosse um laudo de risco, certo? E aí, hoje, o que eu faço é levantar de cara uma yellow flag. Veja, você tem esse ativo, mas você tem um deságio bem provável. Porque se o tempo está correndo, você muito bem trouxe, eu não posso mais garantir agilidade para aquele PiscoFins. Para o ICMS, eu estou bem mais preocupado, inclusive, pela forma que foi desenhado na reforma. Então, veja, hoje eu já continuo levando a solução, mas já levo com esse yellow flag de... Veja, essa empresa, vocês têm um plano de monetização desse valor? Porque se não tem, eu também não posso inventar números, certo? Eu já levo a solução ao mesmo tempo que eu preciso chamar a atenção do risco de manter esse ativo como se dinheiro fosse. E, infelizmente, ele já não era. E pensando no IBS, no ICMS, eu acho que ele ganhou camadas que pioraram a forma de monetizar. Acho que as empresas que têm um saldo muito grande e ainda não olharam para esse saldo, eu acho que tem que olhar com urgência, até porque, embora tenha um tempinho, o tempo passa rápido. Sim. Uma das coisas que eu faço geralmente para poder trazer a atenção do investidor no relatório de M&A, eu uso o que a gente pratica globalmente, que é o 100-Day Plan. Ali dentro do 100-Day Plan, a gente lista as principais ações para endereçar, né, as exposições identificadas e tudo, e trazer alguns temas relevantes. Eu sempre coloco a reforma tributária dentro do plano de 100 dias, porque eu acho que é uma forma de você chamar a atenção do investidor, que ele precisa levar aquilo em consideração para ele poder, inclusive, endereçar aquilo, quando possível, dentro dos SPAs. Eu não tenho visto ainda endereçamento nos SPAs, mas isso não quer dizer que eu não tenha orientado. Claro. Sim. E eu acho que a gente deveria gastar um pouquinho mais de tempo em trazer ali dentro do contrato de compra essas previsões, porque eu acho que a gente vai ter discussões muito desagradáveis daqui a um tempo de earnouts que estão sendo definidos hoje, que eles vão ser de fato impactados pela reforma tributária. E, cara, combinado não é caro, né? Tem uma passagem que eu gosto muito do Abílio Diniz, não sei se vocês já viram, ele sempre falava, quando ele fez a venda do Grupo Pão de Açúcar, do GPA, né, para o Cassino, e aí eles perguntaram qual é o segredo para você fazer uma boa venda, para ela não acontecer bem, fluida, como foi a sua, porque depois ele voltou, né, para ser presidente do conselho e tudo. E aí ele perguntava, ele parou, refletiu, ele falou assim, gastem tempo no contrato. Maravilha. Exato. Se você gastar bastante tempo no contrato para prever todas as Você não vai ter situações... surpresa desagradável. Você não vai ter surpresa desagradável nenhuma. Então, gastem tempo no contrato. Né? Usem esse conselho do Abílio Diniz, na minha opinião, para você poder deixar o SPA cada vez mais blindado. Quantas vezes a gente já se deparou, né, com situações de litígio, de briga, né, entre as partes em processo de M&A por conta de contratos mal redigidos nesse sentido, né, de regras não muito claras, de maneira de apurar o faturamento, o EBITDA, o resultado de uma divisão de negócio que estavam mal desenhadas. Acho que é um ponto do BIAR. Quer dizer, na verdade, você economizou tempo no SPA, né, e você não teve a diligência suficiente para prever todos os aspectos, cercar todos os aspectos. E acho que principalmente quando tiver algum mecanismo de earnout, aí levantou a bandeira amarela. Né? Então a gente precisa realmente fazer um estudo mais aprofundado, caso contrário, alguém corre o risco de perder. Exatamente. Né? E aí, deixar o dinheiro na mesa. Exato, deixar o dinheiro na mesa, e aí você gasta mais dinheiro com o assessor lá na frente na disputa, arbitragem. O processo de arbitragem não é barato, né? Então
eu acho que, usando a frase do Biar, por exemplo, você gastando tempo aqui atrás, você tem paz. Né? O que ressalta não só a importância de ter uma boa assessoria financeira no processo, também, claro. mas também trabalhar com boas assessorias jurídicas. Né? Principalmente com bancas de advogado que têm experiência em transações, em costurar esse tipo de acordo. Exato. E vocês acham que a reforma tributária ela está, de alguma maneira, aquecendo ou incentivando consolidações em algum setor específico ou está sendo aplicado para todo mundo? Olha, pela lógica, isso deveria trazer impacto em setores como logística, por exemplo, certamente. Né? Setores produtivos que dependem, aí estou puxando de novo o ângulo do incentivo fiscal. Sim. Isso tudo tende a mexer com o interesse ou desinteresse, né, de investidores por determinados ativos. Né? Então, esses setores, eu citei alguns exemplos, a indústria, a logística, etc., que se baseavam muito em incentivos fiscais, você vai ter um rearranjo nessas cadeias e, por consequência, movimentos de M&A. Né? Pode com um impacto talvez mais negativo em valores, né, em valuation, né? Mas isso tende sim a trazer impacto para volume de transação, sim. Setores com margens mais apertadas ou o fluxo de caixa que aperte muito, eu acredito que eu ainda não estou vendo. Acho que a gente atendeu um ou outro caso que nos parece que é isso, mas ainda não está de forma clara. Só que eu acredito que isso vai acontecer. Porque, veja, para aqueles setores que têm a margem muito apertada, eles obviamente vão passar por períodos turbulentos. Quem não tiver 100% preparado para aquela turbulência, né, ainda que seja com um volume de caixa ou uma possibilidade de buscar investimento fora, né, do negócio, quer seja financeiro, bancário, enfim, eu acredito que algumas empresas dentro do mesmo mercado vão buscar parcerias de negócio, ou seja, fusão, que seja alguns carve-outs, coisas nesse sentido. Até porque essa busca por sinergia talvez vai ser a salvação do negócio. Uhum. Aquele que tem a margem muito reduzida, ele talvez só vai sobreviver quando ele conseguir unir forças e segregar custos ou reduzir custos. Né? Você impulsiona o movimento de consolidação. Eu acredito que sim. Eu acredito. Exato. Eu acho que eu tenho visto pouca coisa. Eu acho que talvez até em função ainda da falta de estudo dos efeitos da reforma, etc. Então, eu acredito que quando isso estiver um pouco mais maduro, aí eu acho que os movimentos vão acontecer naturalmente. Né? Porque aí vão surgir os negócios relacionados com a reforma tributária, né? Ou aqueles segmentos que vão se beneficiar com a nova sistemática. Com pós-reforma. Né? Isso, pós-reforma. Com pós-reforma. Exato. Que tem a ver com logística, etc. Perfeito. E quais setores hoje que você tem visto com teses de consolidação também que tem acontecido? Basicamente, tecnologia. Acho que é o setor que está mais aquecido. O real estate, a gente tem pedido algumas propostas de pessoas olhando compra de galpão. Né? Então, acho que talvez esse movimento está acontecendo. Pouco em saúde, né? Que é natural verticalização de algumas empresas. Bens de consumo, né? Bens de consumo, a gente tem visto alguma coisa. Sim, bens de consumo. Mas eu acho que não tem um setor quente ainda, né? Acho que específico. Você tem os tradicionalmente aquecidos no Brasil, né? Tecnologia, logística, bens de consumo, energia / infraestrutura. Exato. Né? Mas eu não diria que a gente ainda consegue já hoje, né? Monitorar aumento ou redução de volume em determinados setores por conta especificamente da reforma. Tá? Mas que ela vai causar impactos no volume de transação, com certeza vai, pelo que a gente já discutiu aqui também. Né? Eu acho que talvez a partir de 2027, quando já começar a acontecer na prática, né? As pessoas viverem a reforma, a vida real, a vida real, que talvez seja o gatilho para esse aquecimento. Eu também acredito. Esse ano é só informativo, né? Então, como a gente não tem a aplicação das alíquotas, eu acho que, como bom brasileiro, a gente vai deixando isso para depois. E a fala do Thompson lá no início, né? De ser um pouco cultural, né? De deixar para lá. Essa visão mais de planejamento de longo prazo. E de viver... Sempre tem exceções, né? Mas, claro, mas sempre viver o presente, né? E aí vai ajustando o carro rodando, né? Eu acho que aí sim essa questão que eu citei de sinergia, ela vai começar a acontecer, porque o negócio vai parar de ficar em pé. E veja, quando o fluxo de caixa apertar,
Aí o próprio empresário falou, opa, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Alternativas. Né? Que é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, nada incentiva tanto quanto dinheiro no bolso. Não é isso? E se vocês pudessem dar uma mensagem, uma orientação, um conselho, né, para o empresário agora terminar esse ano de 2026 com essa novidade, esses impactos da reforma tributária, qual mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que a mensagem que eu daria, Biar, é começar esses estudos, olhar para dentro como se fosse uma sessão de terapia urgentemente, né? Ou tentar entender, deixar de pensar que a reforma é puramente compliance, é puramente o pessoal do fiscal que vai mudar a forma de entregar informações. Não, ela envolve o CFO, envolve FP&A, envolve logística, envolve comercial, precificação, recursos humanos. Ela envolve a companhia toda, né? Então, e aí para você conseguir ter previsibilidade do seu negócio, né? Conseguir entender os impactos, e se você tiver que fazer alguma mudança de rota, você já consegue se antecipar, né? É diferente de você, aí você não tem que trocar o pneu com o carro andando. Exato. Né? Então acho que acho que é o seu conselho que eu daria, para já buscar um entendimento imediatamente. E eu talvez, né, você trouxe em tom de pergunta, né? Eu acho que eu faria uma pergunta. O André citou diversas áreas, né? CEO, CFO, né? Financeiro, RH, recursos humanos, enfim. Eu faria uma pergunta talvez diretamente para o CEO, para o CFO da empresa, né? Se ele já se reuniu, né? Porque até uma provocação do Guilherme Lara, um dos nossos sócios, ele contribuiu nessa minha fala, porque a gente estava debatendo a reforma tributária e os impactos, e ele trouxe uma preocupação com relação a um projeto específico. E aí aquilo terminou na minha cabeça como uma pergunta, né? Quantas vezes aquele CEO sentou na mesa com essas áreas que o André citou e discutiu a reforma em números? E não só a alíquota, o split payment, impacto no caixa, impacto no EBITDA, formação de preço, legal. Todas as teorias que precisam ser estudadas. Mas quantas vezes isso foi convertido em números? Eu tenho, até por tudo que a gente vem falando, né, que algumas empresas ainda nem estão discutindo, para aqueles que já estão discutindo, eu também tenho essa preocupação. Quantas vezes aquilo foi discutido com números, de fato, impacto real, bolso? E aí eu volto até na minha fala. Porque é aí que vai bater, é dinheiro no bolso. Isso aí. Acho que para complementar o que eu concordo 100% com o que o André e o Humberto colocaram aqui. E eu coloco aqui o chapéu do meu cliente, que na maior parte dos casos é a ponta vendedora. Toda a fase de preparação para um processo de M&A, né, para você, seja com um comprador que já abordou essa empresa ou que você vai começar um processo do zero, vai buscar os investidores, etc. A fase de preparação ela é fundamental. Tá? Porque nessa fase de preparação você vai discutir valor, você vai preparar as informações, você vai estudar onde podem estar as fraquezas, oportunidades daquele negócio. E quando você adiciona um elemento de incerteza, né, ou de mudança, né, como é o caso da reforma tributária, isso deixa a fase de preparação mais importante ainda. Porque você tem que, e aí o ponto que o Humberto comentou no começo, né, você tem não só o impacto fiscal puro e imediato daquele negócio, né, no seu dia a dia, mas você também deveria, pensando numa negociação com uma outra parte, né, já começar a imaginar de que lado que podem vir questionamentos, para você estar preparado para contra-argumentar isso, né, e aí, amarrando com o ponto do André também, não deixar dinheiro na mesa numa negociação. Então, se antecipar o que pode ser questionado, não só referente ao dia a dia, mas pensando em mostrar para o comprador, né, onde pode estar sinergias, como você está bem preparado e como eventualmente você até já se antecipou aos pontos mais críticos. Legal. Demonstrar a geração de valor. Exatamente. Eu acredito que a competitividade da empresa ela vai depender única e exclusivamente da capacidade dela em transformar a reforma em estratégia, sabe? Então, acho que eu deixaria isso como uma reflexão para o nosso empresariado, para a nossa audiência
E, no mais, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade, pelo bate-papo. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre isso, sobre esse tema. Espero que em breve a gente possa voltar e falar sobre o impacto efetivo que a reforma trouxe para os projetos de M&A, né? Então, logo ela começa a ser implementada agora em 2027. No mais, agradecer a nossa audiência por ter ficado aqui conosco até esse momento. Tá? Queria convidar vocês a se inscrever no nosso canal. Inscreva, comente, compartilhe. Fale aqui nos comentários como que a sua empresa está tratando a reforma tributária. Use o exemplo que o Humberto falou. Quantas vezes vocês já discutiram internamente a reforma tributária? Conta aqui que a gente quer continuar essa conversa com vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.